A língua inglesa começou a se formar no século V, através da fusão das línguas de várias tribos, anglos, saxões, jutos e frísios. Hoje, o inglês é falado por milhões de pessoas em quase todas as partes do mundo. O estudo do inglês é fundamental, não só como disciplina, mas também como forma de você se relacionar com as mais diversas culturas do mundo. E aí, gente, tudo bem? Prontos para começar mais um ano de estudo comigo? Comigo e com todos os professores aqui do Vestibulando, não é mesmo? Na minha matéria, você vai ter que tomar um cuidado especial. Você que já fez alguma experiência de vestibular no ano passado, ou que você que tomou informações de vestibulares do ano passado, você já deve ter se ligado que o inglês subiu e subiu bastante em peso para várias carreiras. Então já não é mais aquela matéria que era antes. Você tem que tomar agora um cuidado especial. Ela passou a ser uma matéria meio que estratégica. O fato de você saber ler algum texto em inglês e responder perguntas sobre esse texto é alguma coisa importante. Então, a partir de hoje, nós vamos começar o nosso curso bem do básico, bem do início, tá ok? Aquele famoso arroz com feijão. Nós vamos começar e você vai acumular vocabulário, conhecimento comigo e você vai chegar até o fim do ano em condições de enfrentar um vestibular numa boa. Então não se esqueça, você a partir de agora começa a soltar lá no topo da montanha aquela bolinha de gude. E aí ela vai o quê? Enchendo de neve, você vai aumentando a sua bola de neve. Quando chegar lá no final, você vai ter bastante coisa. Então, lápis, papel na mão, vai tomando nota de tudo que você aqui aprender de novo, aquelas palavras novas que você ainda não conhece, aquele vocabulário que é tão essencial para que você entenda textos. Nós vamos começar bem devagarinho, com uma coisa que vocês já devem conhecer, que é o famoso verbo to be, tá ok? Então vamos começar vendo pronomes, verbo to be, e a partir daí a gente começa a construir frases. Depois a gente começa a arrumar essas frases, colocar uma atrás da outra. Daqui a pouco você está construindo um texto, e você está lendo o texto, e você vai ver que não é tão complicado assim quanto parece. Não é aquele bicho de 7 cabeças, não. Então presta bastante atenção comigo e boa sorte, tá bom? Vamos para o nosso primeiro passo aqui da nossa aula, que é o estudo de pronomes, o estudo de verbo to be. Sem você saber isso, você não consegue aprender nada em inglês, tá bom? Então presta atenção comigo aqui agora, você vai ver direitinho o estudo desse verbo e o estudo desses pronomes, para que você aprenda e não esqueça mais, hein? Vamos lá? Então olha aqui comigo. Você tem os pronomes pessoais em inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. E a respectiva tradução. I é o primeiro pronome do singular, eu. Depois you, você. He, ele. She, ela. Depois você tem o it, que não tem tradução. Eu costumo dizer que it não tem tradução. É um pronome neutro. Você vai deixar ele sem traduzir por enquanto. Depois você tem we, já é um pronome do plural. Nós. You de novo, tá? O mesmo you que você teve aqui em cima para o singular, que quer dizer você usa ele aqui embaixo para o plural. Vocês. E depois, finalmente, você tem o they, que é eles ou elas. Tá ok? Anotou, então? Você prestou bastante atenção nos pronomes? I, you, he, she, it, we, you, they. Anotou? Viu qual que é a tradução? Viu que it não tem tradução? A gente vai deixar ele sem. Separou o plural do singular? Não separou ainda? Oh, que pena. Então, você vai ter mais uma chance agora. Mais uma vez eu vou mostrar para você agora, separado então, plural de singular. Daqui a pouco a gente vai ver o verbo então. Dá uma olhadinha comigo então agora aqui, ó. Então agora você tem separadinho direitinho. Singular está do lado de cá. Eu, você, ele, ela e o it, que é o neutro. Não tem tradução. Depois do lado de cá, você tem os pronomes do plural. We, nós, né? You, vocês e they, que é eles ou elas. Do lado de cá, singular. Do lado de cá, plural. Singular, as formas do verbo daqui a pouco a gente vai ver. Plural, as formas do verbo daqui a pouco a gente vai ver. Isso tudo que você está vendo por enquanto não é verbo to be, hein? Pelo amor de Deus, isso não é verbo to be, isso são pronomes pessoais. Para que serve pronome pessoal? Pronome pessoal serve para tomar o lugar de pessoa. Eu posso falar o Joãozinho, ou então ele, isso em português. Então posso falar o Joãozinho em inglês, Johnny, ou então he. Então, é para isso que serve o pronome. Dentro de um texto, você tem que prestar atenção nos nomes que estão sendo usados e, posteriormente, nos pronomes. Você está lendo um texto. Enquanto está aparecendo o nome, você está entendendo. Daqui a pouco aparece um pronome e você começa a se confundir. Não sabe de quem que o texto está falando. Então, presta atenção nisso, tá? Vamos ver, então, como é que a gente pode substituir nome por pronome? Presta atenção aqui comigo, ó. Então, você tem aqui, por exemplo, Susan. Susan é uma moça, então eu vou usar she.
ela. Depois eu tenho aqui, ó, Peter. Peter é um rapaz, eu vou usar he, ele. Agora eu tenho Susan and Peter, Susan e Peter. Então eu vou usar o quê? Eles, they. Então o they substitui os dois ao mesmo tempo. Você viu? Para substituir Susan, she, ela. Para substituir Peter, he, ele. Para substituir Susan and Peter, they, eles. Agora aqui eu tenho Susan, Peter and I. Susan, Peter e eu. Você vai usar o quê? We, nós. Tá ok? A car, que é o pronome neutro, agora que a gente vai usar o it. Eu posso substituir, então, a car, que é um objeto, ele não tem gênero, é diferente, não é? Ó, Susan é uma moça, eu sei que o nome tem gênero, é Susan, ela. Peter é ele, o nome tem gênero. Agora, car, para o inglês, car não tem gênero, então ele usa o pronome neutro, it. E cars no plural, os carros, né, aí já são eles, então você tem o they. Prestou atenção até aí? Tá complicado ou não? Não, é só uma questão de você saber substituir nome por pronome. Agora você vai prestar atenção comigo no seguinte passo, nos pronomes demonstrativos, que também são muito usados, demonstrativos, este, esta, aquele, aquela, tá? Toda hora estão aparecendo. Presta atenção comigo aqui, ó. Você tem this, tá lá em cima, this, este, esta, ou então isto. Você tem that, que é aquele, aquela, aquilo. Então, esse daqui de cima, this, você vai usar para demonstrar tudo que está no primeiro plano. E o that, tudo que está no segundo plano. O plural de this é these, estes ou estas. E o plural de that é those. É aí que muita gente se confunde, porque você tende a pegar e a confundir, né? These, qual é o plural? É these. That, qual é o plural? É those. Não se confunda mais, tá? Plural de um com o outro. Para que serve? Você, por exemplo, demonstra, ó, this man, este homem, ou então that man, aquele homem. Então, se ele está aqui pertinho de mim, eu falo this man. Se o carro está perto, eu falo this car. Se o livro está perto, eu falo this book. Agora o that, se está longe. That man, that car e that book. E se for no plural, professor? Opa, então eu tenho que usar o these. E o plural de man é um irregular, é man. Então, these men e those men. Então, estes homens e aqueles homens. Se for livros, these books e those books. Então, são esses daqui os pronomes demonstrativos, na sua forma plural e na sua forma singular. Tá ok? Prestou atenção? Olha quanto pronome eu estou ensinando para vocês. Os pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos. E você vai ter que lembrar desses caras e lembrar bem. Agora vamos ver as formas do famoso verbo to be, né? Que você também tem que aprender. Então até agora só foi pronome. Agora, ó, você vai passar para ver verbo to be. Presta atenção aqui comigo, ó. Você tem I am lá em cima, eu sou ou eu estou, porque o verbo to be é o verbo ser ou estar. Vamos ver o presente. I am, eu sou, eu estou. Depois você tem you are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela está. It is, it não tem tradução, então é somente é ou está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. E they are, eles são, eles estão. Depois com os pronomes demonstrativos, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha com os demonstrativos? This is, este é. That is, aquele é. E no plural, these are, estes são. E those are, aqueles são. Gravou bem essa coisa de plural e de singular? Então, basicamente, você tem que lembrar que is é a forma singular do verbo to be. Are é a forma plural do verbo to be. E o am é só para a primeira pessoa do singular, onde eu falo I am Sydney. E você vai dizer o quê? I am John, I am João, I am Maria, tá ok? O restante a gente vê. Agora eu preparei aqui para vocês uma coisinha para vocês prestarem atenção. Alguns exemplos, como é que eu monto frase. Você vai prestar atenção comigo? Olha aqui, ó. Peter is a doctor. É o exemplo que eu preparei aqui para vocês. Então, Peter é um médico. Esse a aqui é o artigo indefinido em inglês. Ele quer dizer um ou uma. Para eu negar essa frase, eu tenho que usar he is not. Nota que eu substituí o Peter pelo he, pelo pronome. E aí depois eu coloquei is not. Ele é não. Então o not vai depois do verbo em inglês. A negação vai depois do verbo em inglês. A dentist. Então ele não é um dentista. Ele é um médico. Ele não é um dentista. E para interrogar, eu pego esse mesmo verbo e coloco aqui, ó, na frente da frase. Então é o que eu tenho aqui embaixo. Is he? Ele está, is he, está ele está at home today. Então você tem que gravar essa receita agora em inglês, tá bom? Para eu negar uma frase com o verbo to be,
he is a doctor. Eu tenho que negar he is not. Eu vou ter que juntar o verbo com o not. E para eu fazer a pergunta, passo o verbo para frente, tá ok? Você está lendo uma frase em inglês, viu not, sabe que é uma negativa. Viu o verbo no início da frase, sabe que é uma questão. Presta atenção em mais esse exemplo aqui que eu preparei então para vocês. Olha, muita atenção. Agora é um pouquinho diferente, está no plural, porque ele estava no singular. Agora olha no plural como é que fica. Peter and I, então Peter e eu, tá? Are good friends. Então, Peter e eu somos, tá? Bons amigos. Friends. Nota que está no plural friends, tá? E sumiu aquele A, né? Sumiu o artigo. Peter e eu somos bons amigos. É claro, o A queria dizer um, né? Agora, we are. Nota que eu substituí o Peter e o I aqui pelo pronome we. Nós. We are not enemies. Então, nós não somos. Olha, mais uma vez você tem o verbo, mais a negação e enemies. Inimigos. Nós somos bons amigos, nós não somos inimigos. Are we? Então, nós estamos, olha, nota mais uma vez a presença do verbo are na frente do pronome we. Então, nós estamos meeting, nos encontrando, tendo um encontro, each other, estamos encontrando um ao outro, nós estamos nos encontrando hoje à noite, tonight, tá? Gravou aqui, olha, o meeting, encontrando each other um com o outro. Então, meeting each other quer dizer nos encontrando. Então, nós vamos nos encontrar, nós nos encontraremos hoje à noite. Então, conforme vocês acompanharam comigo até agora, todos esses exemplos aí, a gente viu o quê? Resumindo, nós vimos o uso de pronomes em inglês, como é que você substitui nome por pronome, vimos o uso do verbo to be, né, das formas do verbo to be, do presente am, is, are, e vimos também os pronomes demonstrativos. Na próxima aula tem mais, gente. Um abraço e acompanhe com atenção. Tchau, tchau.